Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. No programa de hoje nós vamos debater escotismo e cidadania. E para isso nós convidamos o professor José Mário Moraes e Silva, presidente da União dos Escoteiros do Brasil, seção do Paraná. José Mário Moraes e Silva, ele é diretor-presidente da União dos Escoteiros do Brasil, região Paraná, no período de 2013 a 2016. Ele é escoteiro desde 1971, ele é fundador do grupo escoteiro Nossa Senhora Medianeira, participou de eventos mundiais no Chile, na Inglaterra, na Suécia, na Conferência Mundial da Coreia, Conferência Mundial de Educação Escoteira em Hong Kong. Ele coordenou a organização do 29ª Conferência Mundial de Escoteira, realizada aqui em Curitiba no ano de 2011. Ele é um dos responsáveis pelo projeto Escotismo na Escola no Paraná, que já criou 20 novos grupos de escoteiros. Casado, 3 filhos, um neto, todos os filhos, 2 meninas e um menino, foram escoteiros. Engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Paraná, José Mário Moraes e Silva, trabalhou também na Itaipu Binacional, na Copel, no Lactec e outras empresas. Atualmente, ele tem a função de gerente de divisão de Fomento e Inovação do Lactec. Professor José Mário Moraes e Silva, é uma honra estar entrevistando o senhor hoje aqui, neste programa Gestão Pública em Debate, porque na minha juventude, mais especificamente na adolescência, eu tive o privilégio, a honra de ser escoteiro por um ano na Tropa Guarani, em Joaçaba, Santa Catarina. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante para a juventude, para as famílias, para a construção da cidadania, que é o escotismo. O senhor nos trouxe aqui 2 livros. Um é Escotismo para Garotos, para Boys, né? Escrito pelo Robert Baden-Powell, em 1908. E essa aqui é a edição original do Baden-Powell. O senhor também nos trouxe aqui o Guia da Aventura Escoteira, Pistas e Trilhas. Também é editado pela União dos Escoteiros do Brasil. Gostaria que o senhor nos introduzisse no tema, falasse a respeito do escotismo, da importância do escotismo na formação das nossas crianças e jovens. Bom, Jorge, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com você, estar aqui participando deste programa de educação à distância da Uninter, falando de um tema, primeiro, que eu gosto muito. Falar de escotismo, para mim, é uma satisfação. Sou escoteiro há mais de 40 anos, estou apaixonado pelo movimento. E falar de escotismo é falar de educação. E quando a gente fala de educação, a gente está, sim, falando de um assunto muito importante para as pessoas, muito importante para a comunidade. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero poder contribuir aqui com algumas informações sobre esse movimento, que é um movimento fantástico, é o maior movimento de juventude do mundo, talvez um dos mais antigos. Nós existimos desde 1907, estamos aí há quase 110 anos de escotismo no mundo. Você falou, o livro essa edição é de 1908, o texto, né? O livro, claro, é moderno, mas o texto original de Baden-Powell, de 1908, mas o escotismo é fundado na Inglaterra em um acampamento em agosto de
1907, na ilha de Bronci, no Canal da Mancha, e de lá para cá ganhou o mundo. Hoje nós temos aí mais de 40 milhões de jovens participando desse movimento. O nosso propósito é chegarmos a 100 milhões em mais 6 anos, mais 9 anos. Daqui a 9 anos queremos estar em 100 milhões de membros do movimento escoteiro no mundo. No Paraná estamos fazendo 100 anos esse ano. 100 anos já? 100 anos esse ano. Em 2015. Graças ao professor Hernani Straub, nos conseguiu um recorte da Gazeta Mercantil que mostra que a primeira atividade escoteira no estado acontece em Paranaguá, em 7 de setembro de 1915. Então comemoramos 100 anos agora no Paraná. O senhor falou que nós temos em torno de 40 milhões de escoteiros no mundo. Quantos nós temos no Brasil e especificamente aqui no Paraná? O Brasil e o Paraná, a relação em relação à população, o nosso número de escoteiros é pequeno. Nós, no Brasil, somos 80 mil escoteiros. Nós temos uma relação bem menor que a média mundial. Nós somos 40 milhões no mundo, de 7 bilhões de pessoas, 80 mil no Brasil, numa população de 200 milhões. Nós precisaríamos ter bem mais escoteiros do que temos. Então, embora a nossa associação seja uma associação grande, 80 mil associados, não são poucos, nós gostaríamos de estar hoje com um número muito maior. Gostaríamos de estar algo em torno de 600 a 800 mil. Seria um número bom para a gente no Brasil. Então, hoje somos 80 mil. No Paraná, somos 8 mil escoteiros. 10% do efetivo nacional está aqui no estado. Como o Paraná tem 5% da população brasileira, o nosso número médio no estado do Paraná é o dobro do número médio no Brasil. Mas mesmo assim, muito pequeno. A gente faz um trabalho hoje. Você até quando leu meu currículo falou aí do projeto Escotismo na Escola. A nossa ideia é levar o escotismo a muito mais jovens, a muito mais regiões e municípios do estado do Paraná, para que a gente possa vir a alcançar uma fatia bem maior da população. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, 40 milhões no mundo, 80 mil no Brasil, 8 mil no Paraná. Agora, professor, eu gostaria que o senhor nos falasse como é que são as atividades do escoteiro, do escotismo, como é que se organizam os grupos de escoteiro. No meu tempo, eu lembro que eram só masculinos, eram só meninos. Depois, agora nós temos escoteiras meninas. Exatamente. As meninas naquela época tinham seus grupos de bandeirantes separados. O senhor nos explique como é que funcionam, que tipo de atividades e por que as crianças o senhor aconselha a se tornarem escoteiras? Isso é fácil. O escotismo nasceu misto. Uma coisa curiosa, quando ele nasce na Inglaterra, logo num primeiro momento havia meninas que participavam dos grupos escoteiros, mas isso não foi muito bem aceito lá no início do século XX. Uhum. E Baden-Powell, que criou o movimento escoteiro, acaba também sendo o pai do movimento das Girl Guides, que no Brasil tem o nome de Bandeirante. Então, cria-se no início do século XX 2 associações, uma que cuida do escotismo para os meninos e uma outra com o mesmo método, os mesmos princípios, mas uma programação diferente para as meninas, que era o movimento das Girl Guides. E no Brasil nós tínhamos 2 associações, a União dos Escoteiros do Brasil, atendendo meninos, e a Federação das Bandeirantes do Brasil, atendendo meninas. No final do século XX, década de 70, 80, mudanças da sociedade fazem com que se considerasse a possibilidade da coeducação. Os grupos se tornarem mistos. Em alguns países do mundo, as federações se juntaram. Então você tem as federações de escoteiros e guias. Chile, por exemplo, Federação de Scouts e Guias de Chile, houve uma fusão das associações. Em alguns países permanece como antes. Estados Unidos ainda não faz a coeducação. Embora tenha um escotismo de ponta, com muitos jovens, mais de 4 milhões de jovens, tanto nos escoteiros como nas bandeirantes, as 2 associações americanas são muito grandes, elas ainda são separadas. Então, os grupos escoteiros americanos não são mistos. Na Europa, no Brasil, na Ásia também, a gente tende para a coeducação, escotismo com meninos e meninas. Então, no Brasil, tanto a União dos Escoteiros do Brasil passou a aceitar meninas, como a Federação das Bandeirantes do Brasil passa a aceitar meninos. Então, as 2 associações que funcionam hoje no Brasil trabalham com a coeducação.
Por que que a gente parte para essa proposta de termos meninas e meninos nos grupos escoteiros? Porque na sociedade a gente vive junto. Então, nada mais natural que os processos educacionais, você também tem as meninas junto com os meninos. E eu vivi isso no meu grupo escoteiro. Quando eu entrei, era um grupo só de guris. A gente começou a praticar a coeducação, fomos um dos grupos pioneiros no Brasil, aqui no Medianeira, junto com São Luís de Gonzaga, aqui em Curitiba também, fomos dos pioneiros, implantamos a coeducação. A gente pode dizer, eu posso dizer com segurança, que o escotismo misto é muito mais interessante, é melhor do ponto de vista educacional do que o escotismo só para meninos ou só para meninas. Então a gente está bastante satisfeito pelo fato de estarmos hoje com os grupos escoteiros trabalhando tanto meninos e meninas. Agora, professor José Mário, eu gostaria que o senhor nos explicasse quais são as atividades de um grupo de escoteiro. Eu sei que o escoteiro ele tem muitas atividades ao ar livre e aqui o senhor nos trouxe o manual, o guia de pistas e trilhas. O que faz com que os jovens, quando participem de um grupo, eles se entusiasmem tanto? O ar livre é o nosso grande pano de fundo. A atividade junto à natureza é o que faz do escotismo um movimento educacional muito gostoso. É importante a gente deixar bem claro que o escotismo é um movimento de educação. Ele existe para fornecer ao jovem, à criança e ao jovem, uma educação complementar. Uma educação para a cidadania, para o serviço, procurando fazer da pessoa um cidadão melhor. Nosso lema original é sempre alerta. Sim. Sempre alerta para servir. Mas nós temos um lema mais moderno que é construindo um mundo melhor. Quer dizer, nós entendemos que nós, como escoteiros, precisamos trabalhar um mundo melhor. Agora, veja bem, o jovem, quando procura um grupo escoteiro, não vem procurar educação. Quem quer educação são os pais. As famílias, quando procuram um grupo escoteiro, procuram pelo aspecto educacional. A criança, o jovem, ele quer diversão, ele quer aventura. Então, o que a gente faz? A gente faz educação dentro de um ambiente de aventura, de jogo, de natureza. E tem que ser em contato com a natureza. Escotismo, atividade escoteira dentro de 4 paredes, não tem graça. Nós precisamos do acampamento, nós precisamos da jornada, da montanha, da caverna. A gente brinca, né? O mundo, a natureza é o nosso playground. A gente leva, a gente coloca o jovem em contato com a montanha, com o rio, com a cachoeira, com a natureza de uma maneira geral. Por que isso? O método escoteiro, eu sou fã de 2 coisas no movimento escoteiro, o método e o código de valores. O código de valores é a nossa lei e a promessa. Todas as pessoas têm valores, algumas os valores errados, mas todo mundo tem valores. Nós temos um código de valores que é um código de valores construtivo para a sociedade. Então, o que a gente diz? A gente diz que o escoteiro é amigo de todos, irmão dos demais escoteiros. O que é isso? É inclusão social. É você aceitar o outro como teu irmão. É você não olhar diferença de religião, diferença de raça. A gente diz que o escoteiro é bom para os animais e as plantas. O que é isso? É respeito à natureza. O escoteiro é econômico e respeito ao bem alheio. Poxa, que bacana se a gente tivesse isso na administração pública, né? Exatamente. Se a gente pudesse não estar escutando o que a gente escuta na televisão todos os dias. Isso a gente ensina para o nosso jovem, que ele tem que respeitar o bem alheio, tem que respeitar o bem público. Né? Então a gente tem um código de valores que é propositivo e que é construtivo para a sociedade. E é isso que a gente passa para o jovem. Junto com esse código de valores, a gente tem um método. E esse método trabalha a dinâmica de grupo e trabalha o aprender fazendo. A grande sacada do movimento escoteiro é que o jovem participa do seu processo educacional. Diferente de uma sala de aula, onde ele senta e tem que receber aquilo que ele não quer ou que ele não gosta, no movimento escoteiro, ele tem a possibilidade de interagir com o adulto que o orienta naquilo que ele quer fazer. Então, a gente traz o ensinamento, a gente passa os valores dentro de uma dinâmica lúdica e de uma dinâmica de aventura. Vou dar um exemplo para você. O cara vai para um montanhista, quando ele vai para a montanha,
ele vai para conquistar a montanha. O objetivo de um montanhista é escalar. O escoteiro, quando vai para a montanha, escalar é um detalhe. Ele vai para aquele ambiente para praticar técnicas de educação, técnicas de liderança, técnicas de obediência, técnicas de segurança e até mesmo se divertir. Então, quando a gente leva um grupo escoteiro para escalar o Marumbi, por exemplo, chegar em cima é só um detalhe. É claro que é muito mais gostoso chegar. É um pouco frustrante quando você não consegue escalar. Mas mesmo que chova e que você não consiga fazer a tua escalada, um bom chefe escoteiro vai usar todo aquele ambiente para treinar o seu garoto. Treinar como? A conhecer seu próprio limite, a saber o que ele pode fazer e a conviver com a diversidade. Então a gente pega uma criancinha desde os 7 anos até os 21. Aliás, começa com 7 anos. Começa com 7 como lobinho. Vai até os 21. Até os 21. 7 a 11 como lobinhos, dentro de uma dinâmica muito mais voltada para a convivência, dentro de uma história de um pano de fundo, que é o livro da Jungle. Aos 11 você passa para escoteiro, aí já começa a acampar, já começa com atividades mais pesadas, vamos dizer assim, jornadas, passeios, algumas noites no campo, escaladas. Aos 14 ele passa para escoteiro sênior. Aí é um barato. O sênior, já com essa idade, já com o vigor físico, no auge da juventude, é onde ele vai realmente fazer atividades muito interessantes. Grandes escaladas, viagens, grandes acampamentos, viagens ao exterior. Ser escoteiro, você participa de um grupo de amigos, de uma fraternidade universal, né? Então, a gente tem amigos em todo o mundo. O jovem escoteiro tem a possibilidade de participar de um grande acampamento e fazer amizades com escoteiros no mundo inteiro. Isso é muito bacana, né? E de 18 a 21, ele então deixa de ser escoteiro, ele deixa de receber educação e ele vai ser pioneiro. O objetivo do pioneiro é servir. Então, dos 18 aos 21, ele passa por um momento dentro do grupo escoteiro que é uma grande escola de serviço, que é onde ele já começa a se preparar para, como cidadão, poder participar da construção de um mundo melhor, mas servindo, não apenas querendo receber. Tá? Então, a atividade escoteira é uma atividade que você usa toda a natureza como pano de fundo, o acampamento, a escalada. O acampamento é chave no nosso processo de educação, porque é no acampamento que você tem a grande convivência do jovem com o seu semelhante. A tropa escoteira funciona com patrulhas. Patrulhas são grupos, se você for escoteiro, você deve lembrar. Sim, claro. São grupos de 8 meninos, ou 8 meninos e meninas, e eles têm que fazer tudo. Eles têm que comprar comida. O monitor e o sub. O monitor tem que liderar. Uhum. Ele tem que, primeiro ele aprendeu a ser liderado. Veja que bacana. Ele, quando entrou na tropa escoteira, no regimento número 8, ele era aquele mais novinho que lavava a panela, que todo mundo mandava nele. Uhum. Aí o tempo vai passando, ele vai ganhando experiência, ele vai crescendo. Um dia ele se torna monitor. E aí ele é que tem que cobrar resultado daquela patrulha. Veja a sacada, a gente inverte a posição de obediência para a liderança, ao natural dentro do processo. Então a gente começa a preparar uma criança com 7 anos, depois um jovem nos seus 12, 13 anos, para enfrentar a vida, para enfrentar o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho é uma eterna troca de posições entre comando e obediência. E quem não sabe lidar bem com isso sofre, né? Eu já estou quase aposentando, já vi muitas vezes colegas que tinham cargos elevados na empresa, de repente tem uma mudança qualquer, o cara deixa de ser gerente e vai ser peão. Muita gente sofre muito com isso e às vezes não consegue se adaptar ou suportar a mudança. Aquele que foi escoteiro, tira de letra. No meu caso, professor, eu só cheguei a submonitor. Ficava no final lá da patrulha. Ficava por último. O submonitor é aquela pessoa que substitui o monitor e que a gente treina para ser monitor. Hoje, inclusive, a gente tira o menino da monitoria, alguns grupos escoteiros, um pouquinho antes da passagem para a tropa sênior, e ele sai um pouquinho antes
para que ele não passe de monitor a um sênior de uma forma meio de um choque. E a gente puxa o monitor para monitor, enquanto o ex-monitor ainda está na patrulha. A gente faz um overlap, em que você treina o submonitor para assumir a monitoria. E aí você vê todo o funcionamento. Então, é nessa dinâmica do monitor, o submonitor, o elemento da patrulha, em que ele tem que fazer acontecer a atividade. Você vai acampar, é a patrulha que compra a comida. E é claro que da primeira vez eles vão errar. E vão comprar ou de mais ou de menos. E se comprar de menos, vão ter alguma dificuldade. E se cozinharem mal, não vão comer. Então, esse é o processo educacional, é a dinâmica que a gente usa para que ele construa um processo de vida em grupo, de confiança, de respeito e com o objetivo de chegar no resultado. Quer dizer, ele tem que terminar o acampamento, ele tem que ganhar o acampamento, ele tem que conquistar a montanha. Essa é a dinâmica. O acampamento, professor José Mário, ele dura um final de semana, às vezes pode durar até mais. Pode durar mais. Explique como é que são os acampamentos. E eu sei que quando eu era escoteiro, o que eu mais gostava era do acampamento. Eu também. Eu sinto uma falta danada, porque de um tempo para cá estou só em cargo administrativo, tenho acampado pouco. E dormindo, passando frio, acordando de manhã, o pessoal... Olha, era um divertimento. Das experiências mais gostosas da minha vida foram em acampamentos. Eu comecei a acampar no Colégio Medianeira, ainda antes de ser escoteiro, a gente não tinha grupo escoteiro no colégio. Aí fundamos o grupo, continuei acampando com os escoteiros. Acampamento, em geral, as crianças de 7 a 11 acampam muito pouco, ou normalmente acantonam. Acantonar é você ficar num ambiente fechado. Mas no meu grupo escoteiro, a gente colocava os lobinhos também para acampar. Mas são acampamentos de uma noite, acampamentos onde eles começam a ter contato com o dormir sem os pais, dormir numa barraca, enfrentar o escuro. Aí você já se torna escoteiro. As tropas escoteiras costumam fazer acampamentos de 2, 3, 4 noites. Hoje, devido às dificuldades de data, né, todo jovem e as famílias têm calendário muito apertado. Em geral, os acampamentos são 2 a 3 noites. Esse acampamento começa com a patrulha preparando o que vai levar. Aliás, começa um pouquinho antes, quando a patrulha, numa eleição, escolhe onde eles vão acampar. Olha a sacada. Não é o chefe que diz, nós vamos acampar em tal lugar. São os jovens que dizem, olha, chefe, nós queremos acampar em tal lugar. Então, a patrulha já escolhe, na sua reunião de planejamento anual, aonde serão os seus acampamentos. Isto escolhido, busca-se o lugar, visita-se o lugar, prepara-se, você tem que ver segurança. Uma coisa que a gente não abre mão em nenhuma hipótese é segurança. Segurança ela é transversal a tudo, então você tem que cuidar desse aspecto. E aí quem vai preparar o acampamento são os jovens, claro, com toda a coordenação dos adultos, com a participação dos adultos, mas é o garoto que compra a comida, que organiza o seu material de patrulha. Bom, um grande dia, todo mundo reúne na sede, reza-se a semana para que não chova. Quando chove é um drama, porque você sempre fica naquela, se você vai seguir com a atividade ou não, você tem que medir risco. Às vezes dá para você enfrentar e acampar com chuva, às vezes não dá. Mas enfim, não choveu. Vai sair o acampamento. É uma euforia danada na hora que todo mundo entra no ônibus ou nos carros. Você vai então para o campo. Ao chegar no local, cada patrulha monta seu canto de patrulha. Os cantos de patrulha, em geral, são separados e, às vezes, distantes uns dos outros, para que você tenha toda a vivência do processo naquele grupo, com aquela dinâmica. E aí começa. Então, monta-se as barracas, faz-se o canto de patrulha, constrói-se o fogão, constrói-se a mesa, eventualmente a latrina, né? E organiza-se a bagunça, e você passa a ter 2, 3 dias de jogos e de aventura. E a gente procura trazer a gurizada para casa morta. Alguns chegam em casa dormindo. Aliás, esse guia da aventura escoteira, pistas e trilhas, eu lembro que uma das coisas que eu mais aprendi, hoje já estou um pouco esquecido, era fazer nós. E também deixar sinais para as... Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses manuais de escoteiro que nós
temos esse especialmente, mas a questão de aprender todos os tipos de nós, aprender a como se comunicar dentro de uma floresta ou numa trilha, enfim, fale sobre isso Jorge, também. separando a questão em duas, a parte de material didático. Hoje, a União dos Escoteiros do Brasil, você deve se lembrar do manual que você tinha, um manual fininho, preto e branco, muito gostoso de ler. Hoje a gente tem um material de muito boa qualidade, todo colorido, um material que está entre os dos melhores do mundo. A gente tem orgulho do material didático que a gente usa na União dos Escoteiros do Brasil. Esse é um dos guias que a gente tem para escoteiros de 11 a 14. Mas a gente tem esses guias por faixa etária, tanto para lobinho, como para escoteiro, como para escoteiros sêniores. A gente tem um material formatado para cada faixa etária. E dentro dos guias, você encontra o programa escoteiro. Quer dizer, o método que eu te falei é o aprender fazendo, a educação pelo exemplo, as atividades, o código de valores. Aqui é o programa. É o que o escoteiro faz, como faz, quando faz, para que ele possa se desenvolver e para que ele possa curtir as suas atividades. Não dá para você imaginar que você vai pegar 20, 30, 40 jovens, colocar em um grupo e dizer, olha, agora vocês façam o que vocês quiserem. Não dá. A gente tem que ter uma programação para que o adulto que vai coordenar essas atividades saiba o que aplicar. Então, isso está dentro do nosso material didático. Não é? Aí você tinha me feito uma segunda parte da pergunta. Sobre a questão dos nós. A questão dos nós. Se ensina nó ainda? Se ensina, claro. Quando o escotismo é criado, Baden-Powell, que eu considero uma das pessoas mais inteligentes de quem eu já lia material, um grande educador, ele constrói o escotismo todo em cima de uma simbologia, mas também em cima de coisas práticas. Na época, a grande aventura do mundo, no início do século XX, eram as conquistas das terras virgens, das florestas na América do Sul, na Ásia, na África. Então, o escotismo se estrutura muito em cima da sobrevivência no campo, de você conseguir, num ambiente inóspito, montar o teu acampamento com conforto e saber construir uma mesa, saber colocar o seu abrigo com qualidade e conforto. E o nó que vem da navegação, Baden-Powell também era um marinheiro, na navegação também você trabalha muito a questão dos nós, ele entra no movimento como um simbolismo, né? Ele tem toda a coordenação motora para você fazer um nó, mesmo que aquele nó não seja tão útil, você trabalha a parte de coordenação motora do jovem, mas ele tinha, sobretudo, uma característica de utilidade. Você precisava do nó na atividade escoteira. O mundo mudou demais e hoje a qualidade do material que a gente tem é muito diferente. O tipo de atividade que a gente faz é muito diferente. Então o nó perde um pouco a sua utilidade prática, mas ele não perde a sua função como uma maneira de você trabalhar a coordenação motora do garoto e a fineza do uso das mãos para produzir alguma coisa. Então, a gente continua, escoteiro ainda aprende a dar nó. Então, nós estamos entrevistando em Gestão Pública em Debate o professor José Mário Moraes e Silva, ele que é presidente da União dos Escoteiros do Brasil, aqui no Paraná. Faremos um breve intervalo e retornaremos a seguir. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária.
que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado e tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá acompanhá-lo através do nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Nós estamos entrevistando o professor José Mário Moraes e Silva, ele que é presidente da União dos Escoteiros do Brasil, seção do Paraná, e o tema é Escotismo e Cidadania. Professor José Mário, uma das coisas que eu talvez esteja um pouco desatualizado, mas no meu tempo de escoteiro, todos nós usávamos um uniforme caque, até semelhante à polícia militar. Hoje eu vejo escoteiros com vários tipos de uniforme. Inclusive aqui em Curitiba nós temos escoteiro do ar, acredito que nas cidades marítimas devam ter escoteiros da Marinha. Eu gostaria que o senhor nos explicasse sobre isso também. Bom, Jorge, então vamos falar um pouquinho das modalidades escoteiras e vamos falar um pouquinho do uniforme escoteiro. Exato. Você está vendo que eu hoje não estou de uniforme. Eu vim aqui com um traje que é uma gravata escoteira, mas... Aliás, uma gravata muito bonita. Uma gravata escoteira, mas eu hoje não estou de uniforme, porque eu estou trabalhando e não tenho como ir depois com o nosso uniforme de campo. Bom, modalidades. O escotismo ele tem no Brasil 3 modalidades. A modalidade básica, que é o escoteiro tradicional, que usava o uniforme caque. Esse uniforme caque ainda é usado por alguns grupos escoteiros, ele ainda existe, mas são poucos os grupos que permanecem com o caque. Mas com a calça curta? Tem a curta e tem a comprida. Ah, tá. No meu tempo era só calça curta. Hoje se pode usar a calça comprida também. Existe o escoteiro do ar, que é o mesmo escotismo, mas com alguma vocação para ciências aeronáuticas, para coisas voltadas ao ar. E existe o escoteiro do mar. O escoteiro do mar é quase tão antigo quanto a modalidade básica, que nasce quase que ao mesmo tempo, que é um escotismo voltado a técnicas de marinharia. Né? Em Curitiba, nós temos um grupo de escoteiro do mar. O grupo de escoteiro do mar Amigo Velho, funciona ali no Parque Barigui, um grupo grande, muito bem estruturado.
Temos um outro excelente grupo de escoteiros do mar em Paranaguá, grupo de escoteiros Ilha do Mel, né? Também muito bem estruturado, com uma sede excelente junto à Capitania dos Portos. E temos aqui também grupos de escoteiros do ar. Temos um grupo de escoteiros do ar na base aérea, junto ao Sindacta, que é o grupo de escoteiros do ar Brigadeiro e Pingaus. Temos o grupo de escoteiros do ar América e o grupo de escoteiros do ar Thalia. Temos 3 grupos de escoteiros do ar em Curitiba. E o Epingaus dentro do Sindacta. Cada modalidade tem um uniforme ligeiramente diferente. Os escoteiros do mar têm um uniforme branco, voltado um pouquinho ao uniforme do marinheiro, com alguma semelhança, em função da técnica, né, do que se pratica, da mística em volta. O do ar tem uma camisa azul. Até pouco tempo atrás, até esse ano ainda está válido, a gente tinha como uniforme escoteiro, o traje escoteiro, que era uma calça de brim e uma camisa azul. Esse uniforme está deixando de ser usado a partir agora de 2015, e nós estamos com uma vestimenta escoteira muito bonita, que combina uma calça caque, calça ou bermuda caque, com uma camisa azul para o jovem ou uma camisa verde para o adulto. Nossa vestimenta está muito bonita. É uma vestimenta bem adequada ao campo, bem diferente, né? Desculpa, no meu tempo as bandeirantes elas usavam uma saia. Hoje as escoteiras também usam calça? Podem usar calça ou podem usar saia. Para a menina existe o traje feminino e se contempla também a saia para as meninas, mas as meninas em geral preferem a calça ou a bermuda, é mais prático, né? Então, elas também usam, também pode usar a calça e a bermuda. Bom, mas esse uniforme no básico, que é uma vestimenta mais... tem uma calça comprida, tem uma bermuda, tem uma camisa, nós também permitimos ao jovem que ele use ou uma camisa polo ou uma camiseta. A ideia é você fazer do uniforme uma ferramenta de inclusão e não uma barreira. Então, aquele jovem... Por causa do custo do uniforme? Por causa de custo, por questão de custo. Aquele grupo escoteiro que queira, pode adotar nas suas atividades um uniforme bem mais simples, só com uma camiseta verde com o símbolo, ou azul, com o símbolo dos escoteiros do Brasil, ou uma polo, ou um uniforme completo. O uniforme é parte do programa. O uniforme é importante. Ele é importante no sentido de que você dá uma conotação de unidade, no sentido que você faz a inclusão, né? Você não tem o desfile de moda dentro do grupo escoteiro, todo mundo se veste igual. Você caracteriza o grupo, você faz através do uniforme a questão da ordem, do garbo. Então, é uma peça muito importante no programa escoteiro. Eu tinha até recentemente a minha cinta. A cinta escoteira? Escoteira. Se adota ainda? Se adota, sim. A gente tem o cinto escoteiro. O cinto não é uma peça obrigatória no uniforme, não é mais, por uma questão de custo. Mas ele existe. Então, aquele jovem que quer ter um cinto escoteiro, a maioria quer, que é um cinto bonito, eu tenho o meu também, acaba usando o cinto escoteiro. O cantil, o chapéu também, tudo? Não, a cobertura não... Hoje não se usa mais, caiu em desuso. O chapéu caiu em desuso. Até pouco tempo atrás você tinha o chapéu virou boina e hoje a gurizada não usa. Nem boné? Boné usa. Usa-se muito um bonezinho de atividade, um boné com motivo escoteiro, mas não é uma cobertura. Ou às vezes até um chapéu diferente, chapéu. Quem gosta muito de chapéu de atividade é o Renato Eugênio de Lima, que é o nosso secretário de Meio Ambiente. Sim. Ele é escoteiro há muitos anos, é meu contemporâneo. Isso. Ele gosta muito de usar chapéu. Então, de vez em quando, alguém se usa chapéu, mas não é uma indumentária, não é uma peça obrigatória no uniforme. É mais uma cobertura de segurança mesmo. Agora, professor José Mário Moraes e Silva, nós temos entre os nossos alunos muitos prefeitos, vereadores, secretários municipais, funcionários públicos e o nosso programa ele cobre todo o Brasil através da rede EDSAT-CEBED. Eu sei que há uma campanha para triplicar, talvez, chegar a 200 mil o número de escoteiros aqui no Brasil em poucos anos.
Como é que uma pessoa de uma pequena cidade do interior que está nos assistindo pode montar um grupo de escoteiro? Entre em contato com a gente. A gente tem toda uma metodologia para que alguém monte um grupo escoteiro, para que alguém crie na sua cidade, na sua escola, na sua empresa, um grupo. Primeira coisa que eu queria dizer, Jorge, vale a pena, vale a pena. Ser escoteiro é muito bom. Eu tenho alguns exemplos que a gente traz do projeto Escotismo na Escola, eu até quero pedir liberdade para você para contar duas pequenas histórias, mas ser escoteiro vale a pena. Então, para um prefeito que não tem um grupo escoteiro no seu município, o investimento é interessante. Vai ter que investir um pouquinho, vai ter que achar pessoas que queiram fazer um trabalho voluntário. Escotismo é trabalho voluntário, não dá para ser um trabalho pago, ele tem que ser feito por pessoas que querem esse trabalho de doação de serviço à comunidade. Agora, nós, na União de Escoteiros do Brasil, região do Paraná, temos profissionais, porque ele precisa de um suporte profissional para funcionar. A organização. A organização tem profissionais. Eu sou voluntário, certo. Mas nós temos uma equipe aqui no Paraná de 14 pessoas que trabalham profissionalmente, inclusive dando apoio à formação de novos grupos escoteiros. Inclusive, agora, por exemplo, o voluntário tem que ser formado. Tem que ser formado. Nós temos todo um processo de educação, com cursos, com literatura, com vídeos, com ensino à distância também, para que o voluntário possa aprender como trabalhar com o escoteiro. Ele vai participar dos nossos cursos, nós temos um campo escola aqui em Bateias, mas nós também fazemos cursos no interior. Aonde a gente tiver demanda, a gente leva o curso. Em outras regiões do Brasil, porque nós temos acesso a todo o território nacional. Cada estado tem a sua seção. O Brasil é dividido em regiões escoteiras. E as regiões escoteiras mais ou menos coincidem com os estados. Não necessariamente. Paraná, a região escoteira do Paraná é o estado do Paraná. A região escoteira de Santa Catarina é o estado de Santa Catarina. A região escoteira do Distrito Federal engloba alguns municípios de Goiás. Certo. A região escoteira de Goiás leva junto alguns municípios de Minas, mas mais ou menos a gente coincide com as áreas dos estados. Escotismo no Brasil muito forte aonde? São Paulo, maior efetivo, 26 mil escoteiros, por conta do tamanho do estado, população. Daí vem a região sul. Rio Grande do Sul tem hoje 12 mil. Paraná, 8 mil, Santa Catarina, 8 mil, mais ou menos. Nós, Santa Catarina, temos mais ou menos o mesmo efetivo. Né? Então, no Sul, a gente concentra aí 50%, pouco mais de 50% do efetivo nacional. Mas a gente está presente em todos os estados. Agora, esse projeto que o senhor desenvolve aqui no Paraná, Escotismo na Escola, serve para escola pública, escola privada, que tipo de escola? Esse projeto que nós estamos já há 2 anos e meio trabalhando, ele foi formatado para a escola pública da rede municipal de ensino. Da rede estadual, desculpe, da rede estadual de ensino. Nós temos um convênio com a Secretaria de Educação da sexta série em diante. Né? Então, a nossa proposta é usar a escola pública para levar o escotismo para aonde a gente puder. Então, a gente, por exemplo, abrimos aí 3 novos grupos no Vale do Ribeira. Não tinha nenhum. Nós criamos o grupo Dr. Ulisses, Adrianópolis e Cerro Azul. Estamos criando grupos no interior do Paraná, no centro do Paraná, no norte, Maringá, Londrina, Apucarana, criando novos grupos escoteiros, aqui na região de Curitiba mesmo. Mas a metodologia que a gente desenvolveu para a escola estadual serve para qualquer escola e serve também para uma associação de bairros, para uma igreja, uma ONG. Nós temos um trabalho muito interessante feito por uma ONG aqui em Almirante Tamandaré, que é o Projeto Dorcas. É uma ONG que cria um grupo escoteiro para crianças carentes, estão fazendo um trabalho muito bacana. Estamos abrindo um grupo escoteiro na escola Associação Árabe Brasileira, aqui no Largo da Ordem, aqui perto da Mesquita. Vai ser o 2º grupo escoteiro dentro da comunidade muçulmana no Paraná, já temos um em Foz do Iguaçu. Ah, que interessante. E esse aqui em Curitiba, embora seja um grupo escoteiro dentro da comunidade muçulmana, ele é aberto, ele aceita também pessoas de outras religiões. Ótimo. Né? Que é o que a gente gosta no movimento escoteiro. E a ideia do projeto Escotismo na Escola, Jorge, é a gente atingir mais gente
e especialmente classes menos favorecidas. Então, aqui em Curitiba, nós criamos um grupo escoteiro, que aliás foi o primeiro do projeto, que é o Grupo Escoteiro Zilda Arns, fica na Escola Manuel Ribas, na Vila das Torres, que é uma comunidade numa região muito complicada. Então, ali a gente atende crianças de favela. Uma tropa, professor, ela tem em torno de quantos escoteiros, quantas patrulhas? A tropa escoteira padrão teria 32 jovens, Certo. dividido em 4 patrulhas de 8. É claro que isso pode variar. Você pode ter tropas menores ou eventualmente um pouco maiores do que 32. Mas o limite é isso aí. O ideal é uma tropa de 32. E os pais, como é que eles participam? O escotismo é um movimento que aceita muito bem a participação dos pais. Nós costumamos dizer que o movimento escoteiro é para a família. Quando o jovem vem, se o pai não vier junto, funciona. Se os pais vierem junto, funciona melhor ainda. Então, a gente gosta muito quando a família acompanha o jovem no movimento escoteiro. É muito comum os jovens entrarem no grupo. Os pais entram para ajudar, como pais de apoio, como dirigentes, até mesmo como chefes. Os filhos saem, os pais ficam. Nós temos muitos voluntários hoje que começaram como pais e continuam no movimento escoteiro mesmo anos depois em que os seus filhos já saíram. E alguns hoje acompanham seus netos. Eu espero que vai ser o meu caso daqui a alguns anos. Então, eu queria te contar, Jorge, eu queria te contar conte. 2 histórias que eu acho assim que são emblemáticas do ponto de vista de como o escotismo funciona. No Grupo Escoteiro Zilda Arns, assim que a gente fundou o grupo, um grupo numa escola que está dentro de uma favela, que tem todo um problema de um tráfico de drogas em volta, uma situação, uma realidade difícil, e a criançada aceitou o escotismo ali com uma paixão fantástica. Logo nos primeiros dias, uma menina briga com um guri, e esse guri era escoteiro. E a menina disse para ele todos os palavrões que ela sabia, não eram poucos, tá? O guri olha bem para a menina e diz assim: eu podia te encher de porrada por isso que você me falou, mas agora eu sou um escoteiro, eu não posso. Olha o detalhe, Quer dizer, esse menino mudou. era escoteiro há poucas semanas, mas ele havia incorporado aquele código de valores que diz que o escoteiro não mente, que o escoteiro é bom, que o escoteiro ajuda. Então ele se sentia alguém obrigado a um outro comportamento que aquele normal. É isso que a gente quer. A gente quer fazer com que essa nossa juventude, que hoje às vezes não tem outra opção que o vício ou até mesmo o crime em algumas regiões, tenha uma opção de vida através de um movimento de inclusão social. Tem uma outra história bacana que acontece também num colégio aqui em Curitiba, onde a gente tem um grupo escoteiro, Colégio Pedro Macedo, ali no Portão. Colégio grande, tem um grupinho indo muito bem. E nesse grupo escoteiro, um dia, uma das professoras, que também é chefe escoteira, chega para o menino e diz: ô fulano, por que você não é na sala de aula do mesmo jeito que você é no grupo escoteiro? Na sala de aula é um capeta, incomodava a beça. E no grupo escoteiro era um bom guri, o monitor da patrulha. Ele vira para a professora e diz assim: porque lá eu sou respeitado e aqui não. Já pensou? Mas não é verdade. Não existe uma falta, não existia uma falta de respeito da professora ou de quem quer que seja para com o aluno enquanto aluno. Não existe isso. É que o aluno nosso, numa sala de aula onde ele tem que aceitar aquilo que lhe é colocado, muitas vezes não se sente respeitado. Por quê? Porque ele recebe a educação de uma forma passiva. No grupo escoteiro, ele interage com o chefe. Ele diz para o chefe o que ele quer fazer, como ele quer fazer e quando ele quer fazer. Então, há uma diferença. A gente pode dizer que o método escoteiro de educação é um método extremamente moderno, ainda hoje. Ele foi desenvolvido no final do século XIX, início do século XX. Baden-Powell, que era originalmente um militar, vai estudar educação para criar o movimento escoteiro. Há quem diga que ele se baseia muito nos trabalhos de Maria Montessori, que era uma educadora italiana, mas Baden-Powell mergulha em teoria de educação para escrever esse livrinho aqui para criar o movimento escoteiro. E o movimento escoteiro era extremamente moderno em 1907. Continua extremamente moderno em 2015.
Claro que a gente tem que adaptar. Eu não posso querer fazer em 2015 o mesmo tipo de atividade ou do mesmo jeito que se fazia em 1930 ou 1940. Os desafios hoje são muito diferentes. Antigamente era um desafio para uma pessoa sobreviver na floresta. Hoje, muitas vezes, é um desafio sobreviver na cidade. Isso. Mas a metodologia que a gente tem continua extremamente atual e eficiente. Então, você me falou dos eventuais prefeitos e pessoas que estão no seu município Sim. e que querem algo melhor para a sua juventude. Procura a gente. E liga para nós, até se você quiser deixar o telefone. Nós vamos colocar o telefone. Depois, aqui. O senhor pode até falar o telefone? É o 3323-1031. Então, é 41 3323-1031. 3323 1031. 1031. Mesmo que a pessoa seja de qualquer parte do Brasil, ela pode ligar, porque o senhor vai indicar a, digamos assim, a coordenação estadual do grupo de escoteiros. O nosso escritório, esse número é o número do nosso escritório aqui na Emerino de Guião, aqui pertinho, e ele vai ser atendido pelo nosso executivo ou pelos nossos profissionais que vão orientá-lo como abrir um grupo escoteiro na sua cidade. Nós teremos o maior prazer em apoiar todas as iniciativas que nos levem a termos mais jovens no movimento escoteiro. Esse é o nosso objetivo. Agora, professor José Mário Moraes e Silva, eu gostaria que o senhor contasse de uma aventura de 3 escoteiros que foram aqui de Antonina, do Paraná, ao Rio de Janeiro, a pé, e levaram uma reivindicação do porto de Antonina, que estava fechando, uma grave crise financeira. Conta essa aventura, parece que querem fazer até um livro, um filme Jorge, sobre ela. eu conheço a história, mas eu não sou um grande conhecedor da história. Eu conheço a história. É um determinado momento, eu não sei, eu não lembro o ano, Mas embora era na eu tenha o época do Getúlio repórter de Vargas. jornal comigo, mas eu não lembro o ano. O porto estava fechado Isso. e os escoteiros Na de década Antonina de 40. se movimentam e vão a pé. Então você imagina a década de 40 você ir a pé ao Rio de Janeiro. Isso. E conseguem comover Getúlio Vargas e reabrir o porto. Aliás, foram recebidos pelo Getúlio Foram Vargas. recebidos pelo Getúlio. Hoje nós temos um colega aqui de Curitiba, que foi escoteiro comigo, no meu grupo escoteiro, que tem uma intenção de transformar. Até já conversou comigo, a gente precisa ver aí as devidas autorizações. Aí eu dependo da direção nacional dos escoteiros. Ele quer ver se transforma essa epopeia em um livro para você deixar esse assunto registrado. Porque isso foi registrado, inclusive, pela imprensa, acompanhava. Teve uma cobertura. Deu um destaque nacional, todas as cidades que eles passavam. Isso é a tão população importante, Jorge, saía. que chega aos nossos dias. Quer dizer, hoje, 2015, nós ainda falamos desta aventura escoteira de alguns garotos que saem de Antonina e vão ao Rio de Janeiro falar com Getúlio Vargas. Né? Existem outros momentos na história do escotismo, a história de Caio Viana Martins, que é um escoteiro de Minas Gerais que estava indo para um acampamento no Rio de Janeiro, o trem se acidenta, e quando vem socorrê-lo, ele dispensa o socorro e diz a frase, o escoteiro caminha com as suas próprias pernas, e Caio Viana Martins acaba falecendo em função desse acidente. Né? Então a gente tem algumas histórias que foram marcantes no escotismo brasileiro e também fora do Brasil. Há algum tempo atrás, nós tivemos uma conferência escoteira da região árabe e eu estava coordenando a conferência escoteira de Curitiba, que nós organizamos aqui uma conferência mundial escoteira, e no ano imediatamente anterior à conferência mundial escoteira, nós tínhamos por obrigação visitar todas as conferências regionais para divulgar a nossa conferência. Naquela oportunidade, eu fui visitar a Conferência da África, eu estive em Gana, mas na Conferência da região árabe foi um colega nosso de Santa Catarina, esteve no Sudão. Durante a Conferência da região árabe, eles foram levados ao campo de refugiados de Darfur. Era o maior campo de refugiado do norte da África, com milhares de pessoas, uma carência completa de tudo. E esse colega me trouxe uma experiência assim emocionante que ele viveu. Quem coordenava as atividades de apoio
nesse campo de refugiado, atividades de distribuição de água, alimento, apoio a paramédicos, etc., etc., eram escoteiros que haviam se organizado quase que espontaneamente naquele ambiente. Então, alguns adultos com conhecimento de escotismo, usando o método, organizaram jovens dentro de campo de refugiados para que eles coordenassem uma série de atividades e conseguissem dar uma qualidade de vida um pouco melhor. A região de Darfur hoje é Sudão do Sul, a guerra civil acabou fragmentando o país. A festa de Natal em Belém, todo ano em Belém, no dia 24 de dezembro, de 24 para 25, é uma grande festa em frente à Igreja da Natividade. Belém, lá na Palestina. Lá na Palestina. Quem coordena são os escoteiros da Palestina. Interessante. É emocionante. Agora, o senhor falou a respeito desses grandes eventos. Eu tenho uma amiga, que o senhor conhece também, que é a Shang Shain, e ela, conversando conosco, disse que ela conheceu o mundo todo através do movimento escoteiro. Ela é médica e ela levou as filhas lá para fazer parte do movimento e depois ela A Shang se apaixonou pelo movimento. A Shang foi minha colega de grupo escoteiro, nós trabalhamos juntos no grupo escoteiro Medianeira. E a Shang, então, começa a participar como mãe, como eu falei para você. As filhas já deixaram o movimento, uma está no Canadá, a outra já... São médicas também, né? Acho que a Shang é médica, né? A Milena, eu não sei a profissão, a Amanda cuida da livraria, vai ficar com a livraria do Chaim. As duas já casadas, a Shang já é avó. As filhas da Shang foram colegas de patrulha das minhas filhas, então a gente conhece muito bem. Mas a Shang se apaixona pelo movimento e ela realmente é uma pessoa que tem participado de grandes atividades. E até como médica da delegação brasileira. A Shang normalmente, quando vai para os grandes acampamentos, vai na função de apoio, na parte de apoio médico até, e de muitas atividades. E as grandes atividades a gente tem, Jorge. A cada 4 anos a gente tem um Jamboree Mundial. Explica o que é esse... O Jamboree Mundial é um grande acampamento escoteiro que costuma congregar de 30 a 40 mil pessoas que acampam por 10 noites em uma cidade de barracas. O último foi na Suécia e o próximo será esse ano agora, em julho, no Japão. Estão indo quase 500 brasileiros. É uma atividade sensacional, não de turismo. Num Jamboree você até se faz turismo antes ou depois, mas é uma atividade de convivência humana inesquecível. Um jovem que participe de um Jamboree, porque os Jamborees mundiais são para jovens de 14 anos a 18, não vai esquecer nunca. Eu tive o privilégio de participar em 2 e visitar um terceiro. Realmente uma coisa fantástica. Eu não tive o privilégio de participar como jovem, já participei como adulto. Certo. Mas é uma experiência de convivência, você poder conviver. Só para encerrar, eu estava no Jamboree da Inglaterra, que foi o Jamboree do Centenário. De repente, uma menininha me puxa pela camisa para me entregar um convite para um acampamento na Mongólia. Puxa, que Era uma escoteira da Mongólia me convidando para participar. Eu não tive a oportunidade de ir. Mas você veja que bacana é você conviver com gente do mundo inteiro. E o que isso faz na cabeça das crianças? O escotismo é o maior movimento de promoção de paz e não violência do planeta. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor José Mário Moraes e Silva, ele que é presidente da União dos Escoteiros do Brasil, seção do Paraná, e o tema foi Escotismo e Cidadania. Professor José Mário Moraes e Silva, não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e eu espero que a gente possa contribuir com mais grupos escoteiros no Paraná para que a gente possa atender mais garotos, mais meninos, mais meninas e dar a eles um pouquinho do que a gente recebeu do movimento escoteiro para que a gente possa ter melhores cidadãos e que a gente construa uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna. É isso que a gente quer. Obrigado, Jorge. Obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço. Obrigado.